Olá, pessoas queridas, boa noite, bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês. A Vânia Borges e eu, Ana Thomas, demos início ao projeto Domingo com Mantras, após termos feito um curso de sânscrito para mantras com o Guru Sivananda. E desde então nos apaixonamos, né, por esse som que os mantras emanam, né, essa paz maravilhosa, e começamos a convidar, né, pessoas para contarem da sua experiência, mantrarem com a gente. E hoje, bom, eu quero agradecer também o apoio da Márcia De Luca e da comunidade do Despertar e de todos vocês presentes aqui. Eu vou começar apresentando nossa convidada de hoje, que é Malini Ribeiro. Ela é estudante de Vedanta, professora de yoga, arquiteta e brasileira. Enquanto estudava arquitetura e urbanismo na cidade de São Paulo, passando longas horas no trânsito e em transportes públicos, começou a questionar o sentido da vida e a refletir sobre o dilema humano, sobretudo sobre os sentimentos de limitação e insatisfação. Por sorte ou graça, as respostas não tardaram. Malini teve seu primeiro contato com o Vedanta no mundo do yoga durante a formação livre em Hatha Yoga pela uma universidade holística que completou em 2017. Percebendo que aquilo que se apresentava como solução para seus questionamentos era a verdade que o Vedanta se propõe a revelar, em fevereiro de 2018, participou dos retiros de Vedanta no Asha Vaidyapitam, em Rishikesh, na Índia. Em setembro do mesmo ano, mergulhou no curso de 108 dias sobre os textos Tattva-bodha e Bhagavad Gita. Na sequência, em 2019, seguiu para o curso residencial de 2 anos de Vedanta, sânscrito e canto de mantras no Asha Vaidya Gurukulam, Naikati, na Índia, sob os ensinamentos de Swami Sadatyananda e Sarasvati. O tema que a Malini vai abordar hoje é mantras em forma de oração. Então, muito bem-vinda, Malini. Gratidão. Obrigada, Ana, pelo convite. Obrigada, Vânia, por me receber aqui. É um prazer voltar aqui, já que é minha segunda vez. Com um pouco mais de escopo, né? Depois de 1 ano no mundo, depois da Índia, né? Faz 1 ano que eu terminei o meu curso lá na Índia. É um prazer ver todo mundo. E eu estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse processo transformador que os mantras têm e impactam na nossa vida. E hoje eu vou trazer diferentes tipos de cânticos e mantras, eu vou estar cantando alguns no final. Mas antes da gente começar toda a aula ou qualquer tipo de empreendimento, eu acho sempre legal fazer um mantra inicial, né, para abençoar a gente. Então a gente vai fazer um mantra, eu vou compartilhar com vocês na tela. Se vocês não conhecem, eu vou cantar uma vez, e aí eu vou cantar 2 vezes cada linha, e aí vocês podem tentar repetir a segunda vez. Um deles é para Ganesha. Ganesha é aquele que remove os obstáculos, então para a gente garantir que tem caminho aberto no dia de hoje, na nossa conversa. O segundo deles é para Saraswati, que é a deusa do conhecimento, porque sem conhecimento a gente não consegue nada na vida, né? Tudo a gente precisa de conhecimento para cumprir qualquer coisa que a gente precisa. Então, que que essa Devi abençoe essa jornada também de hoje. E em terceiro, aos gurus, né? Porque todo mundo tem um professor na vida. Nossos primeiros professores são os pais, depois a gente vai para a escola, tem os nossos gurus da escola, e
sempre tem aqueles, né, os ancestrais, aqueles que vão guiar a gente. Então a gente sempre precisa de pessoas que nos guiem, para que a gente possa entender a partir da experiência deles, o mundo e a gente mesmo um pouquinho mais. Então a gente faz essas 3 saudações em forma de mantras para a gente começar a nossa conversa de hoje. Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só me avisem se vocês estão conseguindo ver. Tá tudo certo? Faz um joinha aí para mim. Tudo certo, legal. Então, muito bem. Então, eu vou cantar uma vez a linha aqui, e aí vocês podem repetir na segunda vez que eu cantar, tá bom? Então, esse primeiro é para Ganesha. Om Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Om Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Viknopashantaye Prasannavadanam Dhyayet Sarva Viknopashantaye. Para Saraswati, deusa do conhecimento, Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. E para os gurus. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha. Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Oh, muito bem. Então, para a gente começar a nossa conversa, a gente abre com os mantras iniciais. Então, hoje eu dividi a nossa conversa em 3 partes. A primeira delas é por que a gente ora, né? Então, mantras como oração, primeiro eu queria tocar um pouco, né, o que é uma oração e para que a gente ora. Então, uma oração é o que a gente chama de uma ação. É uma ação que a gente faz. Então, em sânscrito é o quê? É um karma, né? A gente chama de karma. Ai, meu karma. Karma em sânscrito só significa ação. Simples e claro, é ação. Então, uma oração é um karma, é uma ação. E toda ação tem uma reação, igual a gente vê na física. Essa reação a gente chama de um resultado. Então, toda ação que a gente faz vai ter um resultado, e esse resultado é um resultado visível e um resultado invisível. Invisível como? Né? Do que você está falando? Na tradição védica, a gente segue os Vedas. Os Vedas é um corpo de conhecimento, onde é um guia, né, um manual prático de como viver uma vida humana, digamos assim. Então, ele é milenar, tem mais de 10 mil anos, Rig Veda tem mais de 10 mil anos e vai lá. E toda a cultura védica, a tradição védica, dá margem para essa cultura hindu, que é o que a gente conhece hoje em dia, né? Onde o yoga nasceu, onde o Ayurveda nasceu, onde, né, Bhakti Yoga nasceu, a yoga da devoção. Então, todos eles vêm desse mesmo corpo de conhecimento, que são os Vedas. E aí os Vedas, eles vão falar que todo karma tem o quê? Tem um resultado. Toda ação tem um resultado. Um resultado que é visível. Então, por exemplo, se eu faço uma ação de cozinhar, o resultado visível é o quê? É o meu prato de comida pronto. Eu vou poder comer. O resultado invisível é, talvez, algo que vai acontecer depois, que vai frutificar depois, né? Então, pode ser que, sei lá, dependendo do que eu como, se eu comer uma comida muito gordurosa, pode ser que lá no futuro, daqui muito tempo, eu tenha problema no meu fígado. É um resultado invisível que vai se manifestar. Pode ser bom, pode ser ruim. Como a gente sabe disso? De acordo com o karma. Se o karma ele for um karma, uma ação
boa, uma ação dentro da justiça, que a gente chama de dharma, o resultado vai ser positivo. Se for contra o dharma, se for contra aquilo que é correto, o resultado vai ser o quê? Negativo. Então, muito bem. A oração é uma ação que vai ter um resultado. Quando eu estou fazendo uma oração, eu estou querendo me conectar, né? Eu tenho esse sentimento de que eu sou um ser humano que precisa de ajuda ou quer se conectar com algo maior que ele, porque eu me tomo como um indivíduo pequeno, um indivíduo que sou eu e o mundo, sou eu e Deus, e eu sou pequeno, e eu sou um em muitos. E aí o que que eu faço? Eu posso entrar na oração, seja porque eu estou desesperada, desesperado, eu posso entrar na oração simplesmente porque eu tenho um amor muito grande e eu quero demonstrar esse amor, essa origem, né, a gente pode chamar de Deus, de universo, do todo. Por inúmeros motivos a gente vai entrar em oração. Mas principalmente por quê? Porque essa ação, ela gera o quê? O devoto em mim. Quando eu sou devoto, quando eu sou devota, eu começo a enxergar o mundo como sagrado. E aí toda a minha vida se transforma. Por quê? Porque o meu olhar na direção do mundo, na direção das pessoas, na direção, né, de tudo que acontece na minha vida, eu não penso mais, ai, sou eu e o mundo, né? Somos separados, somos divididos. Sou eu com o mundo, né? Eu sou devoto e eu observo tudo aquilo que me acontece como a graça. É uma graça que está me acontecendo. E nada está fora dessa ordem que vem do karma, dessa ação, né? E aí, a gente então quer despertar esse devoto, porque a gente talvez tenha esse sentimento de separação, a gente quer invocar esse amor, essa devoção, a gente reconhece que existe algo maior, né? Então eu entro nesse orar por causa disso. Então a gente ora para despertar o devoto. E aí, o segundo ponto é, para quem que a gente ora? Quem que é o nosso altar, né, dessa oração? A gente ora para quê? Para Deus? Quem que é Deus? Então, de novo, né, as escrituras vão explicar quem que é Deus. A gente tem um conceito de Deus, muitas vezes, no Ocidente, de que Deus é uma figura masculina que habita um lugar no céu. Pode ser também, né? As escrituras não negam, mas o conceito de Deus, ou de todo, ou desse universo, ele é muito mais profundo, no sentido de que ele explica e abrange todas as coisas. Por quê? Quem que é esse altar? A quem que eu ofereço essa oração? Eu ofereço essa oração para Ishvara. Ishvara é um nome em sânscrito, você pode dar qualquer nome, tá? Mas Ishvara, por quê? Significa aquele que rege as ordens. Quando a gente olha para esse mundo, a gente vê que ele é colocado de forma inteligente. Se eu olho para esse corpo, por exemplo, imagina, todas as células têm que funcionar de uma forma que, né, tem células que são para o cérebro, tem células que são para o fígado, tem células que são para o estômago, todas elas acontecem de uma forma assim incrível. E o corpo funciona, e eu como comida, e essa comida me dá energia, e essa energia faz com que eu viva. Nossa, é incrível! O ser humano é um projeto assim divino, realmente. E aí, eu olho também para o mundo, para as estações do ano, para como todas as coisas funcionam, como tudo acontece no seu devido tempo. E aí, e a própria inteligência do ser humano em criar, né, essa capacidade de criar coisas novas. Então, não pode ser simplesmente o acaso, um caos que virou esse universo e manifestou, e é isso. Existe um princípio inteligente. Esse princípio inteligente é o que a gente chama de Deus, é o que a gente chama de Ishvara. E ele está na forma de todas as ordens. Existem ordens biológicas, né? O corpo ele funciona numa ordem, porque se não fosse numa ordem a gente não estaria aqui. Existe uma ordem fisiológica, existe uma ordem gravitacional, para que a gente possa estar sentado aqui fazendo alguma coisa, e a gravidade tem que ser tal, e a distância dos planetas tem que ser tal, e o Sol tem que estar em tal posição. Então, assim, tudo é tão perfeito, né? E a gente nunca para pensar na perfeição da criação, que é Ishvara, que é a própria ordem. Existem a ordem psicológica também, né? Muitas vezes a gente, ai, não consigo parar de pensar, não consigo parar de pensar. Tá em ordem. Você não para de pensar porque você precisa pensar. A mente pensa. Essa é a ordem psicológica. O que
as terapias, né, a psicologia vai estudar exatamente o quê? Ishvara na forma das ordens psicológicas, né. Então, Ishvara, ele é um nome para o todo. Esse todo que é a causa material e a causa inteligente desse universo. Por que que a causa material também? Porque senão, para Deus criar essa criação, o que que teria que acontecer? Se ele não fosse a causa material, ele teria que buscar essa causa material em algum outro lugar. E isso é ilógico, porque senão essa causa material é diferente dele, então ele não é mais onipresente, onisciente, certo? Ele tem uma limitação. Então não, ele é sem limites. Ele é onipresente, ele está em todas as coisas, em todos os lugares, onisciente, e ele sabe de tudo. Sarvajñaha. Ele é inteligência infinita. Ele não tem ignorância sobre nada. A nossa mente tem ignorância sobre certas coisas, né? Por isso que a gente tem a mente limitada, porque a gente tem uma mente humana. Imagina que a gente vive na mente de Deus e a gente é o sonho dele. Então é um pouco isso que as escrituras vão estar apontando. Então, quando eu faço uma oração, eu estou fazendo uma oração para essa causa inteligente, que sabe de todas as coisas. E, sendo na forma de ordens, Ishvara é também a lei do karma. Ishvara é karma paladata, aquele que vai dar o resultado das minhas ações. Seja aqui, seja em qualquer outro momento da minha vida, tá bom? Seja em outras vidas também, porque as escrituras vão falar que existem outras vidas. Não precisa acreditar nisso ou não, mas assim, em outro momento vai frutificar. Então, é para esse Ishvara, é para esse Deus que a gente faz as orações, tá? E aí, como que a gente faz orações? A nossa terceira parte que eu queria trazer para vocês hoje. Existem diversas formas de eu fazer uma oração. Eu posso fazer uma oração kaikam, com o meu corpo. Então, na Índia, existem muitos rituais. Não sei se vocês já chegaram a ver como que funciona. Eles oferecem a lamparina, oferecem o incenso, e aí canta, e aí dança, e aí toca o sino, e faz um monte de coisa. E, nossa, e aí você tem que subir, tem que levantar, tem que descer, tem que fazer saudação e você não sabe direito o que você está fazendo. É muita coisa. Quando eu cheguei a primeira vez na Índia e eu comecei a ver tudo aquilo, eu falava, minha gente, não sei nem onde começa, não sei nem onde termina, mas vamos que vamos. Então a gente tem a puja, né? Que são esses rituais que eu faço com o meu corpo. Por que com o meu corpo? Porque eu ofereço lamparina, eu ofereço o alimento, eu faço namaskara, eu faço a saudação com o meu corpo inteiro. Então, muito bem. Outra forma que você pode ver isso até é o Surya Namaskar, né, da linha do yoga. Então, a saudação ao sol. Saudação ao sol é como se fosse uma oração com o seu corpo. Você está saudando o sol com o seu corpo. Então, é um tipo de oração. Kaikam Karma. Então, oração com o corpo, uma ação com o corpo. E aí, muito bem. E aí, a gente tem o que a gente vai estar falando hoje, que é Vatikam Karma. Então, a ação com o órgão da fala, com a voz. Então, são os mantras, são os cantos védicos, são os kirtans, são os bhajans. Então, tudo aquilo que envolve a fala vai ser Vatikam Karma, uma forma de oração com a voz. E por último, a gente tem Manasam Karma, que aí é com a mente, Manaha, Manasam. Com a mente, a gente pode falar de Upassanas, que são tipos de meditações no qual você vai estar meditando no cosmos, entendeu? Você vai estar meditando nessa criação, nessa realidade. Então, também é um tipo de oração, porque você está pensando em Deus. Porque Deus é o quê? Deus é tudo. Então, você está fazendo o quê? Está orando também. E também pode ser japamala, quando você faz o japamala mental. Então, também o japamala é você contar as bídias, né? As sementes. Então, também é manasam karma. Então, tem esses tipos de orações que a gente pode fazer: corpo, fala e mente. E aí, né, os mantras, eles são Vatikam, eles são ações feitas com a fala. E aí eu falei, né, que a gente está fazendo essas orações para uma ordem inteligente. Só que como que eu transaciono com uma ordem que é tudo? Né? Eu posso fazer mantra, então, para tudo? Posso fazer mantra para, sei lá, para o meu celular? Posso fazer mantra para a parede? Existem formas que são mais propícias para a gente pensar no sagrado. Por isso que quando a gente pensa no hinduísmo, por exemplo, eu tinha uma noção errada, que eu acho que é a noção que muita gente tem, de que o hinduísmo é o quê? São muitas deidades, é politeísta que a gente chama.
não é que é politeísta, é uma única realidade, né, Ishvara, uma única realidade, qualquer nome que você possa dar, Vishnu também, né, aquele que permeia todas as coisas, Vishnu. Ou Vishnu também pode ser o quê? Aquela imagem de Vishnu que a gente conhece. Então, a gente invoca Ishvara nos diferentes nomes e formas. Então, por isso que tem tantas deidades. As deidades, elas vão depender de você. Quem que é aquela deidade que toca o seu coração para invocar o sagrado e o devoto em você. Então, por isso que eles têm um conceito muito legal que chama Ishtadevata, aquela deidade que você gosta, né? A minha deidade preferida. Então, imagine você que você possa escolher quem que é a sua deidade preferida. E aí você vai transacionar com esse todo através daquele nome, daquela forma. Então, você pode escolher Saraswati, você pode escolher, né, a deusa do conhecimento, pode ser Shiva, pode ser Shakti, Parvati, pode ser Vishnu, pode ser Krishna, né? Hare Krishna é uma forma de Bhagavan, né? Tanto que Krishna na Bhagavad Gita é Ishvara dando um ensinamento para Arjuna, né? Sob o nome e a forma de Krishna. Então você pode cantar a Bhagavad Gita inteira como uma forma de devoção para Krishna, porque é um ensinamento que ele dá para toda a humanidade. Então, muito bem. Então, a gente tem esse conceito de Ishtadevata. E aí, dentro disso, né, a gente estava falando dos Vedas, que são esse guia prático de como viver a sua vida, né, de mais de 10 mil anos, e a gente fica perdido. Como que eu vivo, né? Para que serve a vida? Como que eu vivo minha vida? Não sei, tá tudo lá, gente. Então, ele vai falar o quê? Muito bem. O ser humano, ele tem essa necessidade de conexão. E ele precisa, porque a mente dele é limitada, ele acha que, né, e principalmente na nossa sociedade hoje em dia, a gente é muito desconectado do sagrado. A gente vive uma vida muito secular, onde uma vez por semana a gente pensa, eu devia me conectar com o sagrado, devia fazer, né, uma oração, devia ir na igreja, devia ir no templo. Mas assim, é como se fosse uma sessão da minha vida. Então os Vedas vão falar o quê? Para que você faça a realidade ser a sua vida inteirinha, existem diferentes formas de oração. Então, a oração não é para eu agradar a Deus, a oração, porque Deus pensa que é como se assim, sei lá, uma criança quisesse agradar os Pujya Swamiji, né? Ele dava esse exemplo, Swami Dayananda Saraswati. Na Índia, imagina um lugar, uma vila bem remota. E aí ele encontra uma pessoa, né, um scholar, uma pessoa que foi para universidade, que tem PhD e não sei o quê. E aí essa pessoa da vila que nunca nem estudou, né, nunca, sei lá, um analfabeto, chega e fala para ele: "Nossa, você é o melhor estudioso e tal, não sei o quê". Essa pessoa que recebe esse complemento, ela agradece, é lógico, mas ela sabe que se essa pessoa tivesse mais graus de conhecimento, talvez aquilo tocasse mais ela. É só para mostrar um pouco assim, a gente não tem como agradar a Deus nesse sentido de que vai fazer ele se sentir, porque você fez essa oração para mim, eu sou o melhor. Não, né? Ele sabe que ele é o melhor porque ele é tudo. Então, a gente não faz oração para Deus, a gente faz oração para a gente. E essa oração é para quê? Para despertar o devoto na gente, para despertar essa conexão que a gente precisa ter, porque muitas vezes a gente acha que a gente está sozinho, a gente está alienado. Nesse tempo de pandemia foi muito isso, de a gente se sentir sozinho, perdido, sem guia, sem instrução, completamente isolado, né? O isolamento social muito difícil para muita gente. Então, é para mostrar que o quê? Você não está sozinho, Deus está em todos os lugares, só que a gente esquece. A minha professora, ela dava um exemplo muito legal, a Sônia. Ela falava no curso de introdução de Puja dela, que imagina uma criança quando vem para o mundo e começa a desvendar o mundo, tudo parece que é mágico, sabe assim? Ela tem um interesse em descobrir cada parte do mundo e descobrir cada coisa nova, que tudo é incrível. E aí ela vai crescendo e parece que essa mágica vai se perdendo. E aí tem momentos do nosso dia, às vezes da nossa vida, que parece que essa mágica vem. É quando a gente vê, por exemplo, um pôr do sol. Imagina um pôr do sol lindo, que toca o seu coração, que faz você se sentir um com o todo, toda aquela beleza. Ou às vezes é quando você olha para uma flor tão delicada. Como que pode existir uma coisa tão delicada? Então, essas orações, elas servem para a gente continuar trazendo essa mágica para o nosso dia a dia. E aí, hoje, eu queria trazer para vocês, então, alguns mantras
que eles são feitos para a gente reconhecer essa mágica em diferentes partes do nosso dia. Então essa vai ser a primeira parte, eu vou cantar de novo e aí vocês repetem. A segunda, que eu vou estar trazendo para vocês, chama Lingashtakam. Ele é um texto do Purana, né? Puranas são diferentes textos mitológicos, né, de histórias da Índia, que ele vai estar falando sobre o Senhor Shiva na forma de um lingam. Um lingam, né, no Shivaratri é quando apareceu esse grande raio de luz, de energia que ia infinitamente para cima e ia infinitamente para baixo. Então, ele representa o quê? Todas as formas naquela forma, porque Shiva também é Ishvara, é todas as coisas. Então, ele tem um conjunto de versos. Esse eu não vou estar cantando com vocês, um por um, porque ele é mais longo, então eu vou cantar corrido. E aí, quem tiver interesse, eu vou mandar esse material para vocês depois. E o último, para vocês terem um gostinho, eu trouxe também um suktam. Um suktam, ele é presente nos Vedas. Então, ele é para Saraswati. Outro nome para Saraswati é Medha. Medha é memória, é inteligência. Então, Saraswati é a deusa do conhecimento na forma de memória, de inteligência. E esse eu vou estar explicando um pouquinho mais para frente a diferença dele com os outros. Os outros pode cantar, pode mudar a melodia, tá tudo bem. Quando é dos Vedas, canto védico, eu não posso mudar a estrutura. É aquilo que é passado de geração em geração, e ele tem as notas musicais, que a gente chama de swaras, no sentido de que eu preciso fazer 3 tons de voz para poder cantar esse mantra. E tem diferentes indicações na marcação do texto que eu vou estar mostrando para vocês, tá? Eu achei um material que está transliterado, porque geralmente a gente não acha, geralmente é só o canto védico em sânscrito. Então eu achei esse em transliterado para vocês, tá? Então é isso, gente. Essa é a parte um pouco de explicação. Agora a gente vai mantrar um pouquinho e aí no final eu deixo para perguntas. Então eu vou compartilhar a tela com vocês. Esses primeiros eu vou cantar uma vez e aí vocês podem repetir igual a gente fez lá no comecinho da nossa conversa. Muito bem. Então, o primeiro mantra que eu trouxe para vocês, mantra é um verso, na verdade, mantra é nos Vedas. É para Annapurna, é para a deusa, né, da comida, da nutrição. Então, a gente vai estar cantando, ó Annapurna sempre plena, ó Parvati, é outro nome para Parvati, a consorte de Shiva, esposa do Senhor Shiva. Que você conceda bhiksha, alimento, para nutrir o desapego e o conhecimento. Então, aqui a gente pode fazer antes de qualquer refeição que a gente vai fazer. Então, eu reconheço o sagrado, um nome de Ishvara, Annapurna. Então, vamos lá. Vou cantar uma vez e aí vocês repetem comigo a segunda vez. Annapurne Sadapurne Shankara Pranavallabhe Annapurne Sadapurne Shankara Pranavallabhe ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती. Muito bem. Então, esse é para Annapurna. Agora, o próximo que eu queria trazer para vocês é Shri Dhanvantari. Dhanvantari, ele é o grande médico, né, do Ayurveda. Então, ele é aquele que precede os estudos de Ayurveda, e para quando a gente está doente, a gente pode fazer essa oração, tá? Então, ó Senhor Dhanvantari, grande médico, autor do Ayurveda, sempre presente na forma de felicidade. Ó Vishnu, ó Govinda, ó Narayana. Quando o invoco com qualquer um destes nomes, destrua as minhas doenças rapidamente. Então, muito bem. Vamos lá. Achyutananda Govinda Vishnu Narayanamrita Achyutananda Govinda Vishnu Narayanamrita Rogam Menashaya Shesham Ashudhanvantare Hare Rogam Menashaya Shesham Ashudhanvantare Hare.
Pessoal, eu sei que muitas vezes vocês podem estar olhando aqui e parece que o som não bate com a palavra. É porque a gente está fazendo no sânscrito. E o sânscrito, os sons das sílabas e das letras, eles vai ser um pouquinho diferente do português, tá? Mas com prática aí a gente pega o jeito. Muito bem. E aí o próximo que eu queria trazer para vocês, vamos lá. É uma saudação à Mãe Terra, porque eu acho muito linda essa saudação. E a gente pode cantar sempre que a gente estiver, por exemplo, saindo da nossa cama. Antes de tocar os pés com o chão, os pés no chão. Ele diz assim: Ó Mãe Terra, a deusa que possui o oceano como seu vestido e as montanhas como seus seios, a consorte do Senhor Vishnu, eu te reverencio. Por favor, perdoe-me por tocá-la com os meus pés. Então, eu acho muito lindo esse mantra, né? Ele é tão sutil, tão sublime. Então, vamos lá. Samudravasane Devi Parvatastana Mandale Samudravasane Devi Parvatastana Mandale Vishnu Patni Namastubhyam Padasparsham Kshamaswame Vishnu Patni Namastubhyam Padasparsham Kshamaswame. Muito bem. E o último, para o banho. Então, toda vez que você for tomar banho, você pode pedir para todos os rios sagrados da Índia se fazerem presentes e lavarem corpo e alma. Então, ó rios Gangá, Yamuna, Godavari, Saraswati, Narmada, Sindhu, Kaveri. Que vocês todos estejam presentes nesta água. Então, vou cantar e vocês repetem. Gange Chayamune Chaiva Godavari Saraswati Gange Chayamune Chaiva Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jalesmin Sannidhin Kuru Narmade Sindhu Kaveri Jalesmin Sannidhin Kuru. Então, muito bem. Esses são mantras para o dia a dia, né, que eu queria trazer para vocês. Eles são parte de um conjunto de outros mantras que eu vou estar mandando para vocês, e vocês podem dar uma olhada, né? A entoação vai um pouco, tem que ouvir, repetir e tudo mais, mas é legal porque tem todos os significados, então vocês podem praticar e é super lindo. Com isso, você pode realmente fazer o seu dia inteiro um grande ritual, onde a todo momento você está fazendo uma oração, tá bom? O próximo, ele é presente nos Puranas, chama Lingashtakam. Então, Ashtakam é uma composição poética em sânscrito de 8 estrofes ou versos. E o Linga, como eu tinha falado, é um símbolo para o deus Shiva, que representa a criação e a fonte de tudo. Esta oração glorifica o Shiva Linga e detalha sua grandeza. Então, são diferentes hinos, né, que eles vão glorificar uma forma. Então, você tem diferentes deidades que você vai ter Ashtakam para elas. Então, para Lakshmi, Lakshmi Ashtakam, Saraswati, Saraswati também, Vishnu Ashtakam. Então, diferentes deidades. E aí, dependendo do Ashtakam, vai ter um tipo de musicalidade, mas é como se fosse uma poesia cantada, tá? É diferente de Kirtan e Bhajan, que é mais cantado. Aqui é mais uma poesia cantada, digamos assim. Então, esse ele é um pouquinho mais longo. Eu queria também fazer pergunta, né, pergunta e resposta, essa coisa que a gente está fazendo, só que acho que não dá tempo, que eu queria também deixar aberto para perguntas. Então, eu vou cantar corrido e aí, quem sabe, numa próxima ocasião, a gente faz. Tá muito bem. Brahma Murari Surarchita Lingam Nirmala Bhasita Shobhita Lingam Jamma Jadurka Vinashaka Lingam Tat Pranamami Sada Shiva Lingam Deva Muni Pravararchita Lingam Kamadaham Karunakara Lingam Ravanadarpa Vinashana Lingam Tat Pranamami Sada Shiva Lingam Sarva Sugandhi Sulepita Lingam
Divivardhanakaranalingam Siddhasurasuravandhitalingam Tat pranamami sada shivalingam Kanakamahamanibhushtitalingam Panipativeshtitashobitalingam Dakshasuyajnavinashanalingam Tat pranamami sada shivalingam Kumkumachandanalepithalingam Pankajahara sushobhitalingam Sanchita papa vinashanalingam Tat pranamami sada shivalingam Devagana chitta sevitalingam Bhaver bhakti bhireva chalingam Dinakara koti prabhakara lingam Tat pranamami sada shivalingam Ashtadale pariveshtita lingam Sarva samudbhavakarana lingam Ashtadarit Dravinashanalingam Tat pranamami sada shivalingam Suraguru Suravara Pujitalingam Suravana Pushpa Sadarchitalingam Parat Param Paramatmakalingam Tat pranamami sada shivalingam Tat pranamami sada shivalingam Lingashtakamidam punyam yah pathet shiva sannidhau shivalokamavapnoti shivena sahamodate. Muito bem, meninas, essa é Lingashtakam. Então, vou estar mandando para vocês vão poder ver o significado. É super bonita, a melodia é muito linda. E qualquer um pode cantar, tá? Porque é aprendendo a pronúncia do sânscrito, você pode cantar qualquer um deles. E aí, por último, o que eu queria mostrar para vocês é o Medha Suktam. Então, eu queria mostrar aqui, a gente tem algumas marcações aqui na tela. O que é isso? São as swaras. Então, de acordo com elas, vocês vão perceber, ou talvez não, tudo bem também, que o meu tom de voz vai estar mudando. Então, é por isso que é importante, o que acontece? Eu tenho que escutar de um professor, esse professor vai me ouvir e vai corrigir, porque a gente não tem isso na nossa língua, né? É como se fosse uma arte mesmo. Então, você precisa escutar, 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 e cantar e ser corrigido, cantar e ser corrigido, cantar e ser corrigido até que vai, né? E aí vai tanto que fica. Então, é o que eles usam nos templos na Índia, né? Os pujaris, aqueles que fazem os rituais, eles cantam todos cantos védicos. E aí os diferentes Vedas vão ter diferentes cantos. Por exemplo, existe Samaveda, que é um canto super bonito, e aí ele é mais cantado. E aí existem famílias de Ganapatas, famílias que cuidam e que mantêm aquela tradição viva, porque é um canto super específico, tá? Esse aqui ele é mais comunzinho, é um canto védico, Medha Suktam. Então vamos lá. Om Medha Devi Jushamana Naagaat Vishwachi Bhadra Sumanasyamana Tvaya Jushthanudamana Duruktaan Brihatdvadema Vidate Suvira Aha Tvaya Jushtarishir Devi Tvaya Brahma Gata Shri Rutattvaya Tvaya Jushtaschitram Vindate Vasusano Jushasvadravino Namedhe Medhama Indro Dadatu Medhan Devi Saraswati Medame Ashvina Vubhava Dhattam Pushkarasraja Apsara Suchaya Medha Gandharveshu Chayan Manaha Daivi Medha Saraswati Sama Medha Surabhir Jushatam Ama Medha Surabhir Vishwarupa Hiranyavarna Jagati Jagamya
Urjasvati payasa pingbamana samaam medha supratika jushantam Mai medha mai praja mai yagnistejo dadhato mai medha mai prajam mai indra indriyan dadhato mai medha mai prajam mai suryo bhrajo dadhatu Om Shanti 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 Muito bem, esse é o canto védico. Então, para Medha Devi, para a deusa da memória e da inteligência, Saraswati. E aí, antes de abrir para as perguntas e respostas, a gente sempre encerra com um mantra pela paz. Então, a gente deseja que todos os seres em todos os lugares sejam felizes e plenos. E aqui eu gostaria de cantar uma vez e vocês repetem, porque eu acho ele super bonito e é uma coisa muito legal de se aprender. Então, eu vou cantar e aí vocês repetem, linha por linha. Om Swasti Prajabhyah Paripalayantam Om Swasti Prajabhyah Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahishaha Nyayena Margena Mahim Mahishaha Go Brahmanebhyah Shubhamastu Nityam Go Brahmanebhyah Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kale Varshatu Parjaniyaha Kale Varshatu Parjaniyaha Prithivi Sasya Shalini Prithivi Sasya Shalini Desho Yanksho Bharahitaha Desho Yanksho Bharahitaha Brahmana Santu Nirbhayaha Brahmana Santu Nirbhayaha Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayaha Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Om Purnamadav Purnamidam Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnasya Purnamadaya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Muito bem, obrigada pelo compartilhar, por estarem presentes. E agora deixo aberto para perguntas, para qualquer fala. Foi um prazer. Harion. Maline, foi lindo, obrigada. Esse último que você cantou agora, que tem assim vários trechos, né, de mantras conhecidos, isso é uma oração só. Isso. Como é o nome? Swasti Pataha.
Ah, tá. Swasti né? Swasti Pataha é o mantra pela paz, que a gente pode traduzir. Então, ele tem nos Vedas, ele é parte dos Vedas, né? E aí ele aparece geralmente no final de todas as aulas, a gente canta também. E são quantos versos? Existem vários mantras pela paz. Esse daqui, vamos ver. Só um minuto. Esse aqui tem 5. Tá. E tem vários mantras assim que a gente ouve só em um verso, né? Uma parte. Legal, gostei. Tudo. Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente pega partezinhas e quando a gente vê, nossa, ele é todo aqui de um lugar só. E toda cultura é assim, você pode derivar o significado de uma única palavra, quanto está composto num grande poema também, né? O Mahabharata, sei lá, a maior época do mundo, mas se você quiser falar uma palavra só, Shri Krishna, pronto, Mahabharata já explicou tudo. É a beleza dessa tradição, né? Muito linda. Muito bem, mais alguém se manifesta? Aline, que gracinha, viu? Essa sua energia trouxe tantas pessoas aqui esse domingo. Estou muito feliz, porque eu estou vendo a maioria das pessoas estão com a tela, né, fechada, mas estou vendo os nomes aqui que eu acho que devem estar vindo pela primeira vez. Então, eu queria agradecer muito essa sua energia que agrega, né? E toda essa explanação que você trouxe hoje, né, como mantra em forma de oração. Ai, obrigada. Queria, se possível, as pessoas que estão com a tela fechada, se fosse possível abrirem a tela, queria tirar uma foto também para a gente. Queria falar do Domingo com Mantras, que está ali, @domingo, com, mantras, para vocês seguirem a gente no Instagram, e que vocês, está sendo gravada, né, esse encontro, e que vocês também temos um arquivo, né, um acervo assim muito diversificado, e que vocês têm esse acesso a hora que vocês quiserem, gratuito. Então, tá tudo lá no nosso Instagram, né? Só abrir na bio e no YouTube, que vocês vão... a Vânia faz esse trabalho lindo de disponibilizar, né, para vocês. Então, gratidão, vou contar até 3 aqui para a gente tirar uma foto e registrar esse encontro auspicioso, né? Então, 1, 2, 3. Ok. Que legal. E vocês fiquem à vontade para ativar o microfone e fazerem os comentários, se vocês tiverem perguntas. Malin está aqui. Eu vi aqui que a Michelle perguntou lá no meeting, no chat. Maline, o mantra básico para Shiva pode ser usado em quais situações? Então, Shiva, ele é aquele que precede tapas, né? Aquele que precede qualquer tipo de atividade espiritual que a gente queira fazer. Então, meditação, eu posso fazer antes das meditações, eu posso fazer antes das aulas de yoga também, né? Ele é conhecido como aquele que é o tapasvi, aquele que faz essas ações, né, em prol dessa maestria do corpo-mente. Então, eu posso fazer antes dessas situações. Então, por exemplo, antes de uma aula de yoga, você pode fazer, antes da meditação, antes do japa, você pode fazer. Ou Shiva como o aspecto do destruidor, né, daquele que Nilakantaya, aquele que toma o veneno e tem o pescoço azul, Nilakanta. Então, meu professor sempre dizia que aquelas emoções, tudo aquilo que está engasgado, Om Nilakantaya Namaha. Então, saudações a Nilakanta. Shiva, aquele que tomou o veneno e tem o pescoço infinito azul. Então, você pode também fazer, em algum momento de dificuldade que você tenha, fazer um mantra para Shiva. Ele é muito poderoso, assim, os mantras para Shiva. Mais alguma dúvida, alguma questão? Eu queria aproveitar para registrar
a minha alegria de estar hoje aqui participando desse Domingo com Mantras, que é assim maravilhoso, um projeto lindo que essas duas pessoas maravilhosas, a Ana e a nossa amiga Vânia, nos proporciona. E agradecer a você especialmente, Maline, pelo dia, pela noite maravilhosa. Você tem uma voz muito suave e é a voz do mantra mesmo. Muito bacana. Obrigada. Muito obrigada. Gratidão a todos. Obrigada por compartilhar, Doris. Um prazer estar aqui. E realmente, Doris, os mantras são especiais. Pode falar, Ana. não, Doris, você colocou alguma coisa aqui no chat? É um filme que você quer comentar? Eu recebi esse vídeo hoje e achei muito interessante. E aí até coloquei o site para depois no YouTube, quem quiser acessar. Como que o poder da oração e do mantra, no caso, ele se reflete no nosso cérebro. E há mudança, inclusive, visível na parte física, de como que a pessoa que, ao mantrar, ao orar, ao elevar seu pensamento, né, para coisas mais espiritualizadas, como isso se reflete fisicamente, inclusive, no corpo da pessoa. E por isso que eu coloquei aí. O nome do vídeo chama O Ponto de Deus no Cérebro, porque a gente consegue observar, através de um exame, como há uma mudança até na formação do próprio cérebro. Então, achei interessante, porque ela começou a apresentação de hoje falando nos benefícios invisíveis. E esses benefícios já foram comprovados visivelmente no cérebro. Muito bom. A gente, às vezes, não tem noção, né, do tipo de efeito que uma oração, que uma meditação, que um mantra pode causar de benefício para nós, de uma forma geral, né, para o nosso corpo, para o nosso físico. Então, quem quiser ter a curiosidade de pesquisar, eu deixei já o site aí, é no YouTube, tá? Eu estou vendo aqui que a Karina Rocha está perguntando sobre que ela chegou um pouquinho atrasada e está perguntando se vai ficar gravado, se está... então, está sendo gravado e você pode encontrar através no Instagram, @domingo_com_mantras, tá bom? Vai lá no badge, né, na bio, e tem o YouTube, que você encontra todos os nossos Domingo com Mantras lá. Muito bem. Doris, obrigada por compartilhar. Super, super legal isso. Realmente, tem muitos estudos, né, que eles estão fazendo hoje em dia. Em sânscrito, a gente fala que todo esse mundo é Shabdatmakam, na forma de palavras. E palavras são o quê? São sons, né? Então, tudo tem uma frequência, uma vibração. Então, quando a gente invoca também esses sons auspiciosos, a gente está completamente impactando todo o nosso corpo, né? Porque a gente acha que é denso, né? Mas, na verdade, são átomos que são juntinhos. E aí, quando você canta, tudo movimenta e tudo transforma. Então, muito legal mesmo. E eu vi aqui que a Graziela perguntou, Maline, tenho muita dificuldade na pronúncia, como aprender? Então, como aprender? É muita prática e é legal ter um professor que te ensine, né? Para poder te corrigir. Porque às vezes a gente pode até escutar e achar que a gente está fazendo igual, mas às vezes a gente não está. Então é importante ter alguém, a princípio, no começo, para te ensinar, te introduzir ao alfabeto sânscrito, e aí você aprender os sons, né? Porque a gente tem sons que no português a gente não tem. Por exemplo, Mahaprana, sons que são aspirados, né? Por exemplo, a gente tem o ba, ba, pá, pá. Então, esse som que parece que a gente leva um soquinho no estômago, a gente tem que aprender a fazer. A gente tem, na língua do sânscrito ainda,
toda uma fileira de letras que a gente não tem no português, que são as cerebrais. Então, eu tenho que enrolar a minha língua, essa língua vai ter que tocar lá no céu da boca para eu poder falar. Então, por exemplo, a gente fala tá, né? Tá, tá, dá, dá. Tá, tá, dá, dá. Então, a gente tem diferentes sons que a gente precisa aprender a mexer com toda a nossa estrutura vocal. Então, é sempre legal ter um professor de começo para poder te ensinar isso, ouvir você, né? E aí depois você pode cantar o que você quiser, que aí fica tranquilo. Mas esse basiquinho do alfabeto é legal aprender com um professor. Bom, então eu sugiro o nosso mestre, professor, de nós três, né? Da Ana, da Vânia, o meu, que é o Guru Sivananda, que ele tem um curso de sânscrito para mantras, onde ele também dá uma boa noção desse alfabeto, dessa parte aspirada. É muito bacana. Então, o curso dele, eu particularmente indico. Legal, muito bom. Maline também vai dar um curso agora, Doris. Já está começando, né? Já está começando, Maline. O curso de sânscrito já acabou. Esse ano a gente vai ter curso de mantras e stotras. Então, para aprender pronúncia cantada, mantras e stotras. Então, por exemplo, esse Lingashtakam, esse mais longuinho que eu cantei, a gente vai estar aprendendo. E o canto védico em agosto também. Começa. Maline, a Michele perguntou aqui, o mantra básico para Shiva pode ser usado em quais... É o que eu tinha falado das situações, né? Ele é um tapasvia, ele é aquele que faz tapas, né? Disciplinas espirituais para poder ter a maestria sobre o corpo-mente. Então, antes de aula de yoga, antes de meditação, ou, né, que eu tinha falado também do Nila Kantaya, aquele que tem o pescoço azul. Quando você está com dificuldades, Shiva no aspecto destruidor, para destruir as dificuldades. Então, Om Namah Shivaya. Toda vez que alguma coisa acontece comigo que, né, as situações são tantas na nossa vida. Então, se é boa, Om Namah Shivaya. Se não é tão boa, Om Namah Shivaya. Eu acho que a Suzana quer falar. Ai, Suzana, que prazer te ver. Oi, Maline, tudo bem? Tudo, saudade. Também. Bom, eu estou chegando agora, né? Eu fiz aula de yoga com a Maline aqui há muito tempo, aqui no Embu, e aí eu tive a oportunidade de fazer também uma aula de mantras daqui, quando ela fez essa aula com a gente, com a turma daqui. Então, eu gosto muito de... eu até ia perguntar se tem alguma diferença, assim, com relação a efeito, porque eu gosto muito de escutar mantra. Talvez eu não goste tanto de mantrar, mas eu adoro escutar. Então, eu sou capaz de gravar você falando, entoando os mantras, para ficar ouvindo e, assim, apreciando, né? Então, não sei se tem algum efeito diferente, enfim... Mas Com muito bom. certeza também tem efeitos, né? Até o canto védico, eles indicam que se você não tem um professor, só escuta. Os benefícios já são incríveis. Então, só de escutar, você já está entrando em contato com a devoção, você já está entrando em contato com o som, e aquilo vai estar, com certeza, né? Reverberando na sua vida, né, em todas as situações. Então, sim, faz muita diferença. Às vezes eu também não quero cantar, eu coloco o Rudram, né, que ele é um mantra muito poderoso para Shiva. Tem dois irmãos indianos, né, se vocês querem escutar canto védico, eles chamam Chalareki. Eu vou mandar certinho para vocês. Eu vou pesquisar aqui porque eu não tenho como mandar depois. Mas eles cantam o canto védico muito próprio, assim, muito certo, muito correto. E, assim, toda vez que eu quero escutar um canto védico que eu ainda não aprendi e tal, eu escuto eles. Então, às vezes, eu deixo ele tocando na casa e aquilo já faz muita diferença. Então, sim, Que com legal. certeza impacta. Legal. Obrigada. Beijo para você. Beijo, obrigada. Maline, você é descendente de indianos? Não. Seus olhinhos puxados são da onde?
Bom, minha tia está aqui, a Emi, ela também tem um pouquinho. Mas é indígena com português. Mas o meu nome é muito engraçado. A minha mãe, ela estava escutando uma artista hindu, uma artista plástica, ela estava vendo um documentário. E aí ela escolheu meu nome, Malini. O nome dela era Nalini Malani, mas Malini também é um nome hindu, é o nome de uma deusa. É um nome para Lakshmi. É aquela que tem as guirlandas. E sem nenhuma conexão com a Índia. Aí o tempo foi passando, eu fiz yoga, não sei o que e tudo mais, e cheguei na Índia e tô aqui hoje, né, gente? E ela talvez já soubesse, tivesse tido um insight lá quando eu estava na barriga dela. Maline, a mãe está aqui, eu só não sei Oh, colocar. meu Deus! Ai, que Mas, engraçado. mas eu deixa eu ver aqui. Ah, Consegui! Não, eu estou desde o começo, tá? muito Boa bom. noite a todos. É muito gostoso estar vendo outras pessoas falando da Maline, mas realmente a Maline já tinha escolhido o nome antes de saber. Eu não quando eu ganhei, né, a Maline, não sabia se era menino ou menina, mas eu já tinha o nome. E eu sempre, na verdade, eu já comecei a fazer yoga antes da Maline, né? Verdade, é verdade. Eu já fazia assim alguns anos antes, mas eu acho que a gente tem um pezinho lá mesmo. Pelo menos o meu professor de yoga sempre falava: você tem um pé na Índia, porque eu sempre tive algumas coisas com aquela região lá, com aquele país. Então é isso. Boa noite a todos. Eu adorei e eu estava presente, tá? Bom, Beijo. prazer, mami, um beijo. E não é a primeira vez, né? É a segunda vez já que ela está aqui no Segunda, Domingo com Mantras. que Eu veio trazer lembro. aqui. Gratidão pela presença. A parte da tecnologia eu tenho muita dificuldade. Não, mas vive mudando, é difícil de acompanhar. Meninas, eu deixei lá no nosso chat, Chalakere Brothers, tá? O nome do canto védico, então vocês podem pesquisar. Tem Vishnu Suktam, tem Medha Suktam, vários. Para mim, o Rudran, assim, super especial. Pode colocar para Shiva. Eu acredito que o seu, Maline, o seu Instagram também tenha bastante informações, né, dos Tem, meu seus Instagram tem cursos bastante. e seus cantos. Quem gostou, Maline, vai lá segui-la, porque ela sempre posta cantando para gente. Muito gostoso. Muito. Tem cursos, tem várias coisas lá, então apareçam por lá. Tá aqui na minha imagem, vocês conseguem ver, @Ribeiro Maline. Dica da Ana, nem sabia como fazer isso também, elas vivem aprendendo. Trocas, Troca. compartilhando e multiplicando. Muito bom, sempre. Então, meninas, o próximo domingo nós não vamos ter Domingo com Mantras, mas sigam o nosso Instagram e vamos deixar sempre aí o convite para vocês, né? Agradeço novamente a presença de todas. Vânia, quer falar alguma coisa antes de encerrarmos? Só agradecer, Maline, muito obrigada. Adorei ouvir, muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu tenho uma paixão infinita. Então, para mim, nossa, com certeza, vamos. Então, obrigada a todos por comparecerem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E é isso, Harion. Arião. É de outras vezes. Harion. Então, gente, vamos finalizar com um mantra. Vou fazer o Shanti, Shanti, Shanti 3 vezes. Vamos juntas.
Você estava no Eu mudo, estava tem no que mudo, repetir. gente. Vamos de novo, peraí. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Guru Bhyo Namaha. Harihi Om. Obrigada, gente. Hariom. Obrigada, Hariol.